E aí, galera, esse é mais um episódio do Maldita Politicagem, episódio número 118. Eu sou o Alessandro, estamos aqui de novo, novamente reunidos, para falar sobre mais um tema interessante, que nós julgamos interessante, aliás, né? A gente vai se basear hoje na obra do Richard Sennett, grande sociólogo, historiador, que tematiza uma série de tópicos sobre o mundo atual, sobre o novo capitalismo, sobre uma espécie de decadência do caráter. Vocês vão ver ao longo desse episódio que essa afirmativa, né, a corrosão do caráter, ela tem suas complexidades, e também do declínio de uma espécie de homem público para um homem mais intimista, um homem aqui, né, um ser humano mais intimista como um todo. Antes de mais nada, eu peço desculpa pela voz, né, a voz está um pouco baleada, vida de professor não é fácil, mas para complementar a minha voz um pouco baleada, eu trago aquele que tem uma voz elegantérrima, Luiz Domingos. Tudo bem, Luiz? E aí, Ale, saudações a todos e todas. Você começou tinindo hoje, hein? A voz não tá muito boa, mas assim, a coragem tá total. Você anda tomando muita coisa com gelo, eu acho. Não tem gelo, não. Em primeiro lugar, as coisas da paróquia, os avisos paroquiais. Ainda repercutiu mais comentários o episódio das Olimpíadas, que já é o retrasado. Rafael Magela mandou um elogio efusivo. E o Lucas Polet falou que escutou o episódio e que lembrou de quando ele estudava a Revolução Francesa. Ele falava, as pessoas se matando, não tem esporte não, para se acalmarem. É uma reflexão que vai totalmente na linha do episódio, né? Como que o esporte era utilizado para absorver conflitos de classe. É bem esse o ponto, então escutem o episódio. Gostei da reflexão. E aí o aviso do sorteio, né, Alessandro? A gente fez o sorteio dos 2 livros, 2 gêneros, 2 histórias, A Fundação da Ciência Política no Brasil, da Márcia Rangel Cândido, que nos deu uma entrevista sobre o livro, que vem da tese de doutorado dela. A editora da UERJ, que publicou o livro, fez a cortesia e nós fizemos o sorteio. Os sorteados foram Lucas Rodrigues... Lucas? É o Pedro Rodrigues, cabeção, Pedro, famoso cabeção. Lucas, Pedro, cabeça. E o professor Guilherme Gouveia, grande professor de história, né? Os que saíram vencedores. Alguns vão acusar a gente enfim, vão pedir as atas do nosso sorteio, mas a verdade é que são 2 grandes amigos, aqueles que venceram o sorteio, mesmo com os 200, 300 nomes que foram colocados ali nos comentários. A gente agradece a todos a participação. A nossa vontade era que todos pudessem ganhar o livro, né? Os nossos brindes, etc. Mas, né? Dinheiro não é tão extenso assim. O livro, ele vai estar disponível, está para venda, então quem tem muito interesse, faz favor. O livro, a cortesia da UERJ, da editora da UERJ, também é para repercutir a obra, para que ela seja comprada também. Perfeito. Rola uma campanhazinha de financiamento aqui pra gente aumentar os nossos brindes ao longo da nossa história aqui? A gente tem uma campanha de financiamento coletivo, senão a gente não consegue manter esse projeto pé, porque a gente tem uma série de softwares e despesas que nós precisamos arcar. E para isso os ouvintes são fundamentais. Então, se você está gostando desse conteúdo, contribui lá no apoia.se/maldita politicagem. Faz uma doação de um caraminguá, uma sobra, uma raspa do tacho, que isso muitas vezes é pouquinho, mas pra gente faz muita diferença. E aqueles que não puderem, já ajudam, se puderem curtir, colocar 5 estrelas, compartilhar e enviar pros contatos, que é assim que o conteúdo vai se difundindo. E a gente trabalha com essa rede informal de pessoas que escutam e, né, são queridas e tal. Então, se você puder compartilhar para conhecidos, alunos, ex-alunos, professores, é de muito valor pra gente. A gente agradece demais. Ô Luiz, eu preciso agradecer os meus alunos Carlos, Matheus, Giovana, Gabriel e Pipo, que eles ajudaram a bolar as ideias pro episódio passado, e eu esqueci de mencionar, né? Nós temos um projeto que a gente faz aulas, enfim, interdisciplinares, que a gente vai falando de temas, e o último episódio saiu muito das nossas discussões de sala. Fiquei de mencionar isso e acabei esquecendo. Então, um abraço para meus queridos alunos aí. Tem uma imagem inicial pra gente ir pra hoje, Luiz? Sim, é o seguinte, o episódio vai tratar basicamente das mutações da personalidade e disso que o autor chama de caráter nas mudanças do capitalismo. E o Richard Sennett, eu vou já lançar aqui antes de mais nada, para mim, pelo menos, não foi um autor que eu
consultei, que eu tive na faculdade. Eu fui ler depois, ao longo da trajetória de professor, e eu gostei muito. Então, para mim, pelo menos na minha formação, ele corre meio por fora, mas eu sei que ele é muito lido em determinados... Aqui na Universidade Federal do Paraná, na qual nós estudamos, tinha colegas que estudavam dependendo das optativas que eles faziam. Não foi o meu caso, mas ele tem pequenas imagens que eu vou pegar dele próprio aqui, que ele diz o seguinte, ele está escrevendo isso no final dos anos 90, começo dos anos 2000, são várias obras que tratam dessas mutações do capitalismo. Ele diz que a expressão job, que significa trabalho, lá no inglês arcaico, significava pedra, ou um bloco, Pedra. um bloco de pedra, uma caixa, uma coisa que você tinha que levar de um lugar para o outro. E que essa reutilização da palavra job como sinal ou sinônimo de trabalho significa muito desse tipo de capitalismo que está mudando na virada do século XX para o século XXI. Porque agora, por exemplo, quando alguém está conversando com os pais, né, o jovem que escuta o Maldita Politicagem, ou quem já foi jovem, você estava em casa tomando lá as broncas, sendo intimado para tomar rumo na vida, e aí a sua avó, minha avó fazia muito isso, você não vai arrumar um serviço? Você não vai arrumar um emprego? E do que a gente vivia durante aquele período ali de faculdade? Vivia de pequenos projetos, né? Pesquisas de iniciação científica, o famoso bico, e que é o que os americanos chamam de job, né? Um trabalho que tem esse caráter mais temporário, de transitório, do que um emprego no sentido lá da década de 70, 60. Então essa é a imagem inicial. E para entender o episódio, é importante sempre, todos os ouvintes, fazer um corte e de comparar a sua geração com a dos seus pais, ou para aqueles que têm os pais mais jovens, fazer uma comparação ainda mais longa, que é com os seus avós. Porque essas mudanças que ele vai explorar, né, e nós vamos atacar aqui no episódio, são mudanças que só se fazem claras ao longo de muitos anos, de 30, 40 anos. Então, é o exercício de pensar a sua família e pensar as mudanças na estrutura da sociedade e do mercado de trabalho. Então pense na sua avó, pense no seu pai, na sua mãe, e depois em você. Como que essas coisas só fazem sentido se você olhar numa escala de tempo maior. Então, para minha avó Rosina, se você falasse para ela, eu vou fazer um job, ela ia engasgar, falar, o que é job? Tá de palhaçada? Eu quero serviço com carteira assinada numa firma de reputação. Isso foi perdendo sentido, conforme o Richard Sennett, e nós vamos explicar por quê nesse episódio. Perfeito. Então, no primeiro bloco, aliás, o Richard Sennett é um autor que tem uma obra extensa, né? São vários artigos e livros. A gente escolhe 2 daqueles que nós julgamos mais relevantes, né? No primeiro bloco, a gente vai falar principalmente baseado no livro A Corrosão do Caráter, e no segundo bloco a gente traz um outro grande livro, O Declínio do Homem Público, né? Então, é possível ver relações muito próximas, né? Os livros do Richard Sennett seguem todos uma linha muito coerente, aliás, dos seus argumentos. Então, se vocês pegassem um terceiro, quarto livro, mais ou menos algumas dessas características dos seus argumentos estarão presentes também. Bom, então, seguindo essa ordem, continue com a gente aí, galera. Luiz, vamos então com o nosso querido autor aqui, o Richard Sennett, norte-americano, né, da Universidade de Nova York, boa parte de sua carreira, atualmente na London School, né? Ele teve um começo de carreira um pouco curioso, né? E a gente está utilizando aqui a parte da sua biografia, não somente para efeito de curiosidade, mas porque vocês vão ver que tem uma relação com aquilo que ele pensa. Ele era músico, né? Ele começou, quando ele era muito jovem, ele tocava violoncelo com a pretensão de viver da música, né? Ele se tornou um músico, fez parte de grandes eventos da música, né? Mas ele teve uma lesão grave nas mãos, né? É aí que ele começou a pensar em fazer outra coisa. Ele vai se tornar, então, historiador, sociólogo, né? E vai para a área desse tipo de estudo, principalmente baseado e influenciado por um autor, o Theodor Adorno, né? Que fala muito de música, que ele diz numa entrevista, né? Vocês podem, a gente deixa aqui nas nossas referências, que é como se fosse uma figura paterna, né? Que trouxe para ele um caminho para ele seguir depois dessa frustração de não ter sido mais músico. Bom, mas como músico, diz o Richard Sennett, ele aprendeu muito o valor da cooperação, porque um músico bem-sucedido, segundo ele só pode chegar nesse estágio se ele souber entender o que é a cooperação por trás dessa atividade. Então, só pensando, né, o músico ele precisa saber ouvir a música dos outros, ele precisa ver ali os outros músicos tocando e sentir a forma correta de você maximizar as habilidades dos outros, de você trazer suas habilidades,
de você cooperar ali, e também uma espécie de cooperação com os ouvintes, né? Você não pode fazer um negócio só porque você quer, né? Você precisa, de alguma forma, tentar atingir aquilo que as pessoas querem ouvir. Então, esse negócio de cooperação, para ele, é fundamental, essa ideia, e que ele vai acabar levando essa inquietação pela falta de cooperação, talvez, da nossa sociedade crescente. Essa preocupação ela vai levando ele para várias reflexões sobre política, sobre sociedade, etc. E aí nós chegamos naquele livro, né, A Corrosão do Caráter, que tem um começo bem interessante, né, Luiz? Será que a gente começa naquela historinha? Sim, é maravilhoso. Só um adendo ao que você disse. Caro japonês, que essa palavra estava desgastada, né? E agora já está quase esquecida, que é a palavra empatia. As palavras, quando se repetem muito, não dá nem para escutar, quanto menos para falar. Mas agora, como está na moda resiliência, dá para voltar a usar empatia. Ele dizia que o trabalho da música é um exercício de empatia com os demais músicos, com o que você ouve em casa e com o seu público. Então é muito interessante essa ideia de cooperação / empatia. E quando a gente for apresentando os preceitos e os pressupostos dele, essa ideia de que é preciso cooperar, é preciso empatia e é preciso caráter, parece que são valores perdidos e extemporâneos e coisa chata, puta, que moralismo. Mas fica aqui a observação, a defesa. Ao ler, ele constrói isso sem nenhum moralismo, sem nenhum apego ao passado. Simplesmente ele vai mostrando como esses elementos são estruturantes de um tipo de vida que, ao se perder, abala as pessoas. Então, também tem um aspecto muito interessante, um trevo, Alessandro, que se encontra história, sociologia, análise do capitalismo e psicologia. É muito interessante a análise dele nesse aspecto. Sem a verborragia de coach, que essa sim a gente não dá conta, né? Bom, esse trabalho, ele começa a estudar a classe trabalhadora norte-americana lá no final dos anos 70, começo dos anos 80. E ele vai amadurecendo essa reflexão em alguns livros, são pelo menos nesse tema 4 livros, mas talvez o mais famoso é A Corrosão do Caráter, que é o mundo sob o novo capitalismo. E o que é o novo capitalismo? O novo capitalismo, então esse livro é de 1999, e o novo capitalismo já é uma coisa que também é da década de 80, que é o pós-Fordismo. O Fordismo é o trabalho numa grande organização, com hierarquia, com uma linha de montagem super bem determinada, cada um faz o seu, você tem sindicatos fortes que protegem esses trabalhadores e negociam com as empresas, então era uma vida estável, e você fazia a sua carreira em uma função. A classe trabalhadora americana mudava muito raramente de trabalho. Isso começa a desmoronar a partir dos anos 80 com as introduções das mudanças no capitalismo, o fim desse Fordismo, o trabalho famoso flexível, e aí as pessoas agora vivem uma carreira ao longo de 40 anos trocando de emprego. Ele tem uma conta ali pelo menos 11 vezes, né, ao longo dessa carreira. E aí as novas habilidades, a ideia de que você tem que estar aberto à mudança, de que você tem que ir aprendendo novas habilidades, novas skills, Alessandro. Soft skills, tudo, hard skills. Você não pode ficar apegado a só dar sua aulinha, não. Essa aula gostosa de ouvir. Você tem que aprender parafernália tecnológica, você tem que usar novas metodologias tecnológicas de ensino, sala de aula invertida, fazer grupo de discussão, peer instruction. Essa é a tônica do mercado. Não adianta você usar o quadro negro e ficar lá com aquela pinta de professor da década de 70. Muda. Essa é a nova tônica do mercado. Muda, muda, tá bom? Então, beleza. Hein, qual dos verbos da taxonomia... Como é que é? De Bloom? De Bloom, você mais aplica nas suas aulas? A taxonomia de Bloom é o trabalho flexível sobre a rotina da sala de aula, é mais ou menos isso. Tá, perfeito. Mas vamos começar com a historinha aqui, Luiz, pra gente entrar do Henrico. Eu gostei demais, aquela historinha é muito boa. Mas você, eu quero perguntar pra você, porque você, num determinado dia, quando eu encontrei você ali, como diz o nosso querido amigo Geo Dait, né, catando peão ali de noite, você tinha contado de um jeito muito legal. Você podia replicar aqui, né, do Henrico e do Rico. Bom, é uma família, né? Na verdade, ele está fazendo esse exercício que a gente apontou aqui de perceber as mudanças do mundo do capitalismo e do trabalho entre duas gerações, o pai e o filho. O pai é um imigrante italiano chamado Enrico, e o filho chama-se só Rico. E o sonho desse pai, que era um cara faxineiro, e ele trabalhava numa lógica de poupança e dedicação à família, na qual o grande projeto era comprar e manter uma casa de
de classe trabalhadora, uma casa decente. Em segundo lugar, formar os filhos para que os filhos pudessem experimentar a mobilidade social ascendente, passar por uma vida melhor e não ser faxineiro. E essa história é muito interessante, ele vai mostrando os valores do pai e os valores do filho, e ele, por sorte, encontra o rico, e ele conta isso. Por isso que o livro escrito em primeira pessoa pelo Richard Sennett é muito legal de ler, parece uma ficçãozinha, que na verdade é uma história verídica. E o filho é muito diferente do pai. O filho já formado em uma universidade, trabalhou no ramo da tecnologia, experimentou empregos em grandes empresas de big techs lá no Vale do Silício. E ele fala, o cara andava de terno, com um anelzão de ouro, ele vai mostrando um relojaço e tal. Hoje em dia seria uma calça de cano curto, né, sem meia, assim, aquela coisa, né, com um mocassim bem jeitoso. E o pai era um cara vestido pro trabalho braçal, né? Mas o interessante dessa história é que o pai, né, de origem italiana, tinha todos os problemas de antipatia com a classe média, né, ele era racista, né, mas o pai, ele tinha uma coisa que era... ele via a longo prazo, né, essa dedicação dele para aquela empresa, né, que ele ficou a vida toda trabalhando de faxineiro, ele se dedicava, ele tinha disciplina pra caramba, né, ele sabia que ao longo prazo ia dar para ele comprar casa, ia dar para fazer as coisas com o salário que ele tinha, embora ele tivesse que abdicar de uma série de coisas, embora o trabalho não fosse tão legal, mas existia essa visão a longo prazo, né. E um dos grandes choques vai estar na visão do filho, né? Depois, quando o Richard Sennett encontra o filho desse imigrante italiano, né, o rico, ele percebe que o rico tem, acima de tudo, um desprezo pelo esse caráter conformista do que o pai tinha, né? Então a vida é para se arriscar, a vida é uma coisa das conquistas individuais nossas, né? De você estar disposto a mudar a sua carreira, você estar disposto a aprender coisas novas e que isso eventualmente geraria uma retribuição para você, né, como todo. O senso de disciplina do pai e de planejamento, que era responsável por dar para ele um senso de respeito próprio, era tudo que irritava o filho, o rico. Ele falava, pô, isso é um saco, né? Essa coisa de ficar poupando moedas, porque o rico não precisou poupar, então a experiência econômica para ele já é uma experiência, é uma história que já acabou, ele não precisa mais viver aquela história do pai. E aí ele não gosta, por exemplo, do estilo do pai de conversar por parábolas. O cara era faxineiro, o que ele falava? Você pode não ver a sujeira, mas ela tá ali. Gostei demais da parábola do pai. E o filho fica puto com essa conversinha. Não, isso é uma conversa... Hoje em dia você tem que estar disposto a enfrentar os desafios, a se desafiar para o novo capitalismo, para esse mundo flexível de trabalho em equipe, né? E não mais um trabalho individual, cada um cuida do seu departamento, da sua sala que você vai fazer faxina. Isso irrita o filho, mas à medida em que ele vai construindo a sua família, vai dando alguns curtos-circuitos na mente do filho, do rico, né? Por quê? Porque no caso desse personagem do livro, que tem ali 14 anos de formado, ele trocou de emprego 4 vezes. E a quinta opção foi ele montar a sua empresa, uma pequena empresa de consultoria. E aí, o que os colegas falam e ele próprio se arvora? Ele fala assim, pô, isso é que é uma conquista, né? Eu vou ser independente, eu vou ser dono do meu negócio, eu vou ser dono do meu nariz. Só que, ao mesmo tempo, à medida em que ele agora tem uma empresa pequena e que ele não tem muitos funcionários, ele tem que fazer as fotocópias que antes estavam na mão dele, ele tem que ir atrás de clientes em horários que ele não estava acostumado a trabalhar, ele tem que se apresentar em muitas ocasiões só para ser lembrado, porque senão a empresa não vai ser contratada. E o pior, ele faz um contrato de trabalho para prestar serviço como consultor e o empregador define lá o que ele vai fazer. Só que aquele contrato é uma ficção, porque ele sempre vai ter que fazer mais como consultor, né? E isso vai estraçalhando o senso de evolução, de pausa, de cumulatividade do trabalho dele. Ele está sempre atarantado, ele está sempre apavorado. E essa ideia de que esse valor que ele defende de desafio, de flexibilidade e de mutabilidade tem como contrapartida uma vida toda atropelada. Sim. E aí vem o problema com os filhos. Pois é, mas o interessante aqui para dar uma fotografia mais ampla da coisa o Richard Sennett vai apresentando, né? No mundo de hoje nós temos um interesse, por exemplo, a visão de lucro a curto prazo, né? As bolsas de valores a curto prazo. O tipo de vínculo de trabalho são todos eles cada vez mais flexíveis, né? As empresas como um todo não são mais aquela hierarquia burocrática rígida que você sabe o que você tem que fazer, que meta que você tem que atingir, você vai atingir tal ponto, né? Você vai conseguir ser promovido.
Agora as empresas são redes, né, que contratam uma empresa, terceirizam uma parte, né, criam uma coisa ali, outra aqui, e muda de repente daqui 6 meses, etc. Essa visão, então, dessas mudanças muito rápidas, essa instabilidade, segundo o Sennett, cria um tipo de dificuldade para a gente conseguir criar uma narrativa linear da nossa vida, né? Só que aqui está o X da questão da coisa. Essa loucura aqui, esse caráter instável das coisas, gera também, né, uma corrosão da lealdade, do compromisso, do propósito, né, das pessoas em relação às instituições como um todo, né? Então as pessoas, é isso aqui que o Sennett está chamando de corrosão do caráter. Não quer dizer que as pessoas de hoje não prestam, mas o caráter daquele senhor antigo que pensa assim, ó, eu me dedico a vida para empresa X, né, para comunidade X, Y, né, para melhorar o mundo, etc., que tem essa coisa de compromisso, essa visão a longo prazo, das gerações, etc., essa coisa ela se corrói em nome de uma instabilidade, né, e também de uma ansiedade, né, cada vez maior, uma ambição cada vez maior, individualidade cada vez maior que nós temos no mundo de hoje, que é ilustrado pelo Henrico, né, que é Rico pelo filho, Rico. Né? E que o filho começa a perceber quando ele começa a ter os filhos dele, né? Não consegue transmitir mais os valores dele e já começa a perceber que é uma outra loucura que está acontecendo, né? Esse senso de quebra de continuidade do pai para o filho também tá, só um parênteses aqui, que acabou de me surgir repentescamente, é o filme Gran Torino, do Clint Eastwood, que ele é um cara que começou e se aposentou na fábrica da Ford, o pai. E, portanto, ele era operário de construção de carro na Ford, nos Estados Unidos. E os filhos dele são esses sujeitos do novo capitalismo, que pulam de empresa para empresa e estavam trabalhando na Mitsubishi, nos Estados Unidos. E usam ternos super chiques e caminhonetes caríssimas, só que não estão nem aí para a marca do carro e tal. E o Clint Eastwood, o pai, fica puto, que eles não se apegam à empresa. Então, mas quando você vai criar o filho, e aí vem o ponto de virada de que o Richard Sennett percebe essa mudança e essa tal da corrosão do caráter, é porque quando você está criando uma família, você quer sentimento de lealdade, de um cuidado profundo, né? Não é uma lealdade, tipo uma lealdade de um contrato de trabalho, né? Ó, você faz o seu, eu faço o meu. É uma lealdade que você vai ajudar e você vai estar disponível para a pessoa nas situações mais graves, mais delicadas, que são imprevisíveis, que não são definidas por um contrato. Essa ideia de que o filho, em algum momento, vai ter que obedecer. E aí ele tenta fazer esse discurso de um caráter essencial. Você é assim, você é meu filho, com a família, só que o trabalho dele é uma bagunça. E ele está sempre em relações passageiras, efêmeras. Então ele não consegue mostrar para os filhos, na experiência de profissional, de empresário, ele não consegue mostrar para os filhos aqueles elementos de caráter que ele quer explicar na educação. E aí ele fica nervoso, então ele se vê numa armadilha. A minha rotina é uma rotina instável e eu quero uma educação de lealdade, de caráter. E aí ele próprio vai percebendo que os filhos eventualmente não vão conseguir alcançar essa ideia. E outra coisa interessante, muito interessante, é que ele foi demitido por algumas vezes, o personagem principal do capítulo ali, o Rico, ele foi demitido, só que por essa lógica do novo capitalismo, ele não fala simplesmente eu fui demitido, ele fala sempre em sujeito direto, ele fala, eu enfrentei as dificuldades, eu encarei a realidade. E aí o Richard Sennett se pergunta, mas o que ele ia fazer? Ele ia mandar uma carta pro dono da empresa que ele foi demitido? Ele fala, por que ele não pode simplesmente falar que eu fui demitido? Porque, no fundo, ao perceber isso, ele vai perceber que ele não conta nesse novo capitalismo. Não tem a lealdade da empresa com o funcionário como já existiu em outro período do capitalismo. E aí, portanto, para ele rejeitar isso que ofende a qualquer um, que você não conta para nada, você muda a forma de narrar, que é, eu lidei com as dificuldades, eu enfrentei, eu tive coragem, né? Então, isso vai perturbando a mente do próprio Rico, e essa é a tal da corrosão do caráter, que é sensacional na forma de narrar do Richard Sennett. E alguns problemas decorrentes disso, que eu precisava só mencionar aqui, isso não estava tão colocado quando ele escreveu o livro, no final do século XX. Mas a gente hoje que acompanha, assiste televisão, documentário, está nas empresas, a preocupação muito frequente com a saúde mental ou emocional das pessoas. Por quê? Porque dentro da empresa você tem mudanças de atividade, mudanças de tarefas, coisas que são muito frequentes. É muito comum você estar numa organização onde as pessoas falam assim, aqui é que nem a Band News, em 20 minutos tudo pode mudar, né? Se usa muito essas expressões. E isso, obviamente, desaloja pessoas do senso de segurança e de estabilidade que as pessoas
pessoas necessitam, e dessa ideia de lealdade. Bom, você está criando vínculo com o chefe, daqui a pouco você está com outro chefe, né? Como é que você vai poder ajudar o chefe e ser ajudado quando a coisa apertar para o seu lado? Missão institucional como um todo, né? Enfim, a nossa relação com todas as instituições são muito frágeis, né? Nesse sentido. E aí nós temos uma discussão que para a nova geração, para os ouvintes, que é o seguinte: sempre há. Essas gerações estão mudando muito rapidamente por conta das mudanças na sociedade. Então, sempre que as novas gerações ingressam nas organizações, as organizações percebem isso, né? Mas há um dado recente aqui do Great Place to Work, que é um ecossistema de análise de RH de empresa, que diz que atualmente, quando a geração Z, que são os nascidos entre 1996 e 2010, entram na empresa, 68% das pessoas que estão nas empresas ficam desconfortáveis, porque essa geração foi formada na escola, nascidos em 96 a 2010, foram formados muito com esse discurso de que você tem que ter diversas e diferentes habilidades. E aí essas pessoas têm como uma característica muito marcante, os jovens estão sendo mais instáveis nas suas ambições de carreira do que as próprias organizações, que são elas próprias instáveis. Então, você tinha uma organização que era instável, por exemplo, para a minha geração, eu sou geração Z, tá, Alessandro? Não, geração Y, millennial. Eu sou millennial, né? Nascido entre 81 e 95. Para a nossa geração, as empresas eram muito dinâmicas. Para as empresas atuais, as novas gerações é que são variam muito de ambição. A cada tempo elas querem uma coisa. Então, olha que loucura isso. Então, esse é a tabela de hoje. Então, só para fechar, né? Quer explorar um pouco Nós somos tão geração Z, né? Não somos, né? No caso, geração Z, que a gente precisou de 3 pessoas para fazer uma live no Instagram. Sim, a gente não tem muitas skills, né? A gente não tem variedade. Só hard skill na base do giz e da lousa, só que nós temos. Então agora nós passamos a outro trabalho de fôlego, também tão famoso quanto, que é o Declínio do Homem Público, que é um livro mais antigo. A ordem do episódio não é linear, ela é como a geração Y, ou a geração Z. A geração Z. Sabia que ele apresentou o rascunho desse livro para Hannah Arendt, e a Hannah Arendt não gostou, né? E por que eu estou dizendo isso? Porque aquele período da década de 70, quando esse livro foi publicado, havia uma grande tematização disso que são as mudanças na intimidade, que é esse assunto desse livro. Traz pra gente, Alessandro, O Declínio do Homem Público, de 1974. Bom, primeiro, né, Luiz, eu acho que é possível fazer uma relação tanto do primeiro bloco nosso com o segundo bloco, do Richard Sennett, com uma série de outros autores que vão falando sobre uma espécie de fragilidade das instituições sociais como um todo, né? Uma tradição que vem, de alguma forma, está presente no Weber, no Durkheim, e depois vai estar sendo resgatada pelo Bauman, né? Pelo Lipovetsky, enfim, vários autores que vão enfatizar esse tipo de E ele gosta muito aqui, da Simone de Beauvoir, ele cita ela por conta desses temas também. Perfeito. Então, comentário geral, né, do que seria esse declínio do homem público, né? O Sennett está falando que as pessoas no mundo atual, e isso não vem de hoje, né? Isso é um processo de 200 anos, são cada vez mais voltadas para si próprias, né? Para a interioridade, para suas esferas privadas como um todo, do que para a sociedade, né? Para uma sociedade voltada para o outro, né? A sociedade da esfera pública predominante, etc, né? E são várias pequenas coisas, a gente vai fazer um super resumão aqui, né? São vários pequenos detalhes bem legais que ele vai trazendo para a gente. Mas, acima de tudo, é essa mudança, então, que a gente presencia nos dias atuais, que ele vai chamar de tirania da intimidade, né? A gente transforma tudo numa grande esfera privada como um todo, e isso vai ter decorrência política, etc. Bom, vamos olhar para a política, né, primeiro. Vai dizer o Sennett que o líder político hoje, nos dias atuais, eu digo assim, nos últimos 50 anos, ele não busca implementar a legitimidade do seu programa. Ele busca a legitimidade das suas qualificações pessoais, né? Da sua pessoa mesmo, né? No geral, é um tipo de personalismo da política generalizado, que vai dizer. Isso tem totalmente a ver com um processo geral da nossa sociedade como um todo, né? Quando a gente... O Richard Sennett, ele abre o coração dele aqui, né? Ele fala, ele se coloca, isso é muito legal, na verdade. Primeiro que ele escreve bem pra caramba, e ele coloca a opinião dele, que ele vê isso como um desastre.
né? Em determinado momento ele fala, veja, a privacidade é importante, né? Se a gente olha todo indivíduo de perto, né, todo indivíduo é uma câmara de horrores, né, cheia de desagradáveis segredos. Então o mundo da esfera pública, aquele mundo frio, de distância, ele é importante para ter, né? E o mundo, hoje o mundo público, esse mundo impessoal, frio, ele parece muito rançoso e vazio de significado. Sabe o que eu pensei com isso aqui, Luiz? Eu me lembro de ter lido muito na minha vida que o Getúlio Vargas era um populista, etc, né? Mas já viu ele falando, né? Os discursos dele? É um negócio completamente sem graça, né? Sem nenhum tipo de carisma no ponto de vista do que a gente encara como carismático hoje, né? Porque as coisas foram mudando com o tempo, né? Foi cada vez mais se tornando uma coisa mais personalizada, etc, com o tempo. Inclusive o discurso, as habilidades do discurso, etc, fazem parte disso, né? Aquele homem público do passado, dos grandes projetos, vai ficando para trás, né? Isso aqui na política também. Bom, a nossa sociedade hoje, então, vai dizer o Sennett, é uma hipervalorização da intimidade, né? A gente fez da nossa vida privada como um fim em si mesmo, né? A gente vive para que esse mundo privado ele se preserve de alguma forma, ao passo que o mundo público ele se torna cada vez menos interessante como um todo, né? Vai dizer o Sennett que aqueles ambientes de mundo público do passado, né, que nem uma plateia de teatro, que tem um tipo de comportamento específico ali, de interação específica, onde se baseia em pessoalidade, códigos simbólicos, etc., era um símbolo que vai ficando para o passado e que no presente vai se tornando cada vez mais raro de se acontecer, né? Essa tirania da intimidade vai gerando um outro tipo de relação entre nós como um todo, né? Bom, de onde que vem isso aqui, essa frieza da coisa? Já eu falo de outra coisa que eu refleti. Eu acho que eu vou deixar isso uma reflexão minha pro Querência, Luiz. Tá. Mas a burguesia média que ascendeu, né? Ela toda se acendeu com um caráter de individualidade, né? Eu obtive sucesso na minha carreira, né? Foi um sistema de mérito que eu venci. E não tem uma visão de classe, né, de união, etc. Essas coisas foram caindo conforme o tempo vai passando. Por outro lado, também os clientes, né, desse novo capitalismo que vai surgindo, ele vai se tornando cada vez mais identitário no ponto de vista que as pessoas vão comprando e vão se orientando, criando sua própria identidade, criando pequenos grupos e que ele vai chamar de uma tendência à mistificação de detalhes, né? Ao passo que a gente olha para as pessoas hoje, a gente tenta captar detalhezinhos das pessoas para julgar ela do ponto de vista pessoal, julgar a intimidade dela, no caso. Uhum. A gente não trata a pessoa como uma figura pública. Eu tava pensando aqui, por exemplo, hoje, você bate o olho na pessoa, eu não sei, eu faço isso sem querer. Eu bato o olho e falo... Eu já fiz hoje. Esse cara é bolsonarista. Você bate o olho e você faz isso. Então, veja, a gente fica transformando... a gente já transforma... Ou seja, o caráter público, que era aquela esfera onde se resolvia e mantinha um nível de civilidade, onde a sociedade resolvia os seus problemas, ela sumiu. A gente transformou tudo em uma coisa íntima, assim, né? Essa tirania da intimidade de novo. Essa cultura narcisista que vai surgindo, etc. Bom, então vai dizer o Sennett, a personalidade individual triunfou sobre as organizações sociais como um todo, né? Um processo longo que vai acontecendo. E isso traz algumas consequências para a coisa, né? A formação de algumas comunidades destrutivas. Isso aqui é um nome conceitual para grupinho de gente que se fecha, cria uma identidade própria, pessoal. É uma identidade que é em oposição à esfera pública, ao mundo como um todo, à sociedade como um todo, que tem como lógica diferenciar do resto e falar mal do resto, das coisas, né? Que cria uma leitura de mundo específico. Tiozão do boteco, né? O tio do boteco é alguém que nessa comunidade destrutiva, que cria uma identidade daquele grupo e que tá falando mal da sociedade o tempo todo, né? Bom, a coisa que eu achei mais interessante dessa... Enfim, a gente tá resumindo demais aqui, né? Mas é só para ressaltar como esse caráter público vai perdendo força. Todo mundo que tem aquela cara de burocrata, de cientista, nós mesmos temos dificuldade com isso, né? A gente é muito menos interessante com essa espécie de representação pública do que o cara que se abre totalmente, né, numa live falando de política, etc., que coloca seus posicionamentos totalmente, né, transparentes, etc., porque as pessoas hoje se interessam pela parte privada da vida das pessoas como um todo, né? Bom, o Sennett vai fazer uma reflexão também que, por exemplo, os projetos arquitetônicos do século XIX, século XX,
eles são todos já voltados para refúgio da intimidade, né? Cafezinho, jantar, restaurante, que todos preservam algum espaço de intimidade para que as pessoas Espaço gourmet. As pessoas se fechem ali entre grupos. Não gosta não. E ali, veja, para ele, esse tipo de coisa de intimidade é a difusão da incivilidade. Então, aqui tá a chave do negócio. Quanto maior a intimidade, abre aspas pro Sennett, quanto maior a intimidade, menor a sociabilidade. Então, quanto mais a gente se fecha nessas coisas, nesses círculos pequenos, né, de intimidade entre nós, entre grupos identitários, etc., né? Identitários aqui, não tô falando de grupo negro, não, gente. Aqui é identitário bem menor, assim, circuitos pessoais. Menor vai ser a capacidade nós de lidar com o espaço público, que é o espaço da diferença. E esse espaço, arrebentar com esse espaço público é um fim da nossa sociedade de cooperação, nossa sociedade de valores a longo prazo, da sociedade como um todo, etc. Ou seja, o declínio do homem público, ele está relacionado com a corrosão do caráter, também nesse sentido. Sim. Né? A gente vai destruindo um jeito de olhar para a sociedade, um jeito de se doar para a sociedade como um todo, para grandes projetos, de olhar para a nação, etc. Né? E por outro lado, só um complemento, né, que não está na obra, mas que assim, essa hiperdifusão de notícias políticas, que são muito fragmentadas e sem uma reflexão ponderada. Então, hoje em dia, você recebe uma coisa, já palpita e já retuita, e já reprograma na sua rede social. Isso faz com que a sua relação, você pode estar sendo politizado, mas de uma forma muito superficialzíssima na casca, e aí você se estressou aquela semana, teve eleição da Venezuela, lançamento da campanha do vice da Câmara, você fica com tanta notícia política que chega ao sábado, as pessoas querem se afundar nas suas intimidades, né? Vamos conversar coisas leves, fiado, small talks, e não vamos preocupar numa discussão mais longa sobre a Venezuela. Mais ou menos isso. Pois é. Então, ele tá falando, por exemplo, né? Hoje, quem se interessa a ficar ouvindo o programa anunciado pelos políticos, por exemplo, na eleição, né? O que chama mais atenção? A gente ficar colocando todos os programas que cada um tá defendendo, ou então a gente ficar falando, por exemplo, sobre a vida da pessoa, mas a trajetória de vida do indivíduo, o que ele fez, o cara foi do sindicato, o cara fez não sei o que, etc, né? Coisa que não tem nada a ver na prática, né? Tem a ver, mas assim, deveria ficar no segundo plano, segundo o Sennett. A outra coisa que eu queria falar, Luiz, que eu esqueci, é que um dos reflexos mais evidentes disso é essa coisa de olhar para a psique individual de cada um. No passado, os homens, as pessoas, não olhavam para a psique individual, não é só porque a psicologia não havia se desenvolvido, mas porque não fazia parte do olhar daquele ser humano, daquele período. Aquele olhar, o ser humano daquele período é parte de uma engrenagem maior do que a sociedade. A partir do momento que a gente vai olhando para nós como a janela para entender o mundo, né? A nossa própria psique apenas como forma de entender o mundo, a gente passa a ter essa sociedade inteira que quer se entender, né? Quer fazer terapia, etc. Né? Isso é interessante também. Não é uma crítica contra a existência da psicologia, mas é um dos reflexos do mundo atual, como um todo. Ele se dedicou recentemente, ele ainda está vivo, a outros temas, né? Sobretudo sociologia urbana. Mas ele foi muito criticado depois dessa obra porque ele era um nostálgico, ele queria um tipo de sociabilidade que tinha ficado lá no começo da Idade Moderna, na modernidade. Ele deve, já que ele está se dedicando a outros temas, ele deve olhar o TikTok e falar assim, então vocês estavam me criticando, né? Porque o TikTok também eleva esse narcisismo individual a uma potência gigantesca. Né? O quebra-pau é isso, né? Para o nosso quebra-pau, as críticas, né? Segundo o Fernando Bagiotto Boton, que faz uma resenha do livro e traz ali, na verdade, um resumo das críticas que sofre o Richard Sennett, é essa visão utópica que o Sennett não nega, né, que ele tem, que a civilidade, né, essa vida civil, essa vida pública poderia, de fato, trazer melhorias para a nossa vida humana. Né? Então, linkando lá com o começo do nosso episódio, o Sennett ele tem a visão da cooperação que ele via na música, né? Ele tem a visão que a nossa sociedade devia ter maiores incentivos a essa visão cooperativa como um todo, né? Uma visão maior de sociedade, não só a visão nossa como dono da nossa vida apenas, né? O nosso papel na sociedade é o papel dos outros na sociedade como um todo.
Então, Alessandro, agora para o terceiro bloco, contrariando todo o receituário do Richard Sennett, vamos falar de nós. Vamos falar de cada um de nós e esquecer a porcaria da sociologia. Esquece tudo que a gente falou até agora. Esquece tudo. Não, mas é isso. Traz um caso ilustrativo pra gente aqui, a forma de debater os temas do episódio denso aqui do Richard Sennett. Então vamos lá, galera. O caos somos nós mesmos, né? Então acontecer em querência mesmo, né? Porque 50% de nós aqui somos é de querência, né? Então é o seguinte, quando a gente pensou em fazer o podcast, a gente pensou, e quando a gente começou, e continua isso, esse problema hoje. Nós temos uma abordagem extremamente, sim, impessoal ainda, né? E todas as recomendações de sucesso para podcasts falam da necessidade de criar storytelling, especialmente storytelling, tentando trazer nós mesmos, né? Porque isso faz com que o ouvinte se identifique com a pessoa, que os ouvintes sofram um pouco, sim, entrem junto com a gente nas dificuldades, etc, né? A gente se abrir mais nas redes sociais como um todo. Mas um pouco pela falta de tempo e um pouco do orgulho que a gente foi criado, o orgulho acadêmico antigo, tradicionalista, né? A gente não faz quase isso. Mas a gente quer fazer isso, mais isso, porque é parte da receita de ampliar, né, a divulgação, o sucesso das coisas atualmente. Então é exatamente isso que traz, né, o episódio. O Sennett falando de tirania do caráter íntimo, né? Se a gente ficar aqui fazendo uma espécie de mini jornal, né? Que nem o Jornal Nacional. O Jornal Nacional é parte do passado, né? Aquele jornal que fica Verdade o cara pública, que parece um robô, né? Extremamente público, né? Sim. As pessoas querem saber o que o William Bonner pensa. Né? O William Bonner. O William Bonner é um ser em extinção, né? Ele não vai ter no futuro, talvez, o William Bonner, esse cara rígido, duro, né? Que a gente não sabe o que pensa, etc. Bom, então é mais ou menos isso, né? Pro querência de hoje, Luiz. Somos nós mesmos aqui. E outra coisa, já que você deu esse gancho, também assim, as comunidades de mídia, elas também têm essa tentativa de pequenas mídias, né? Não mídias gigantescas, as mídias e podcasts, então, esse caráter de vizinhança, né? E no nosso caso, vizinhança virtual, não que as pessoas que escutam o Maldita Politicagem morem perto, mas estão em outras cidades, em outros bairros, mas essa ideia de também, por mais que o receituário do Sennett seja, ou melhor, o receituário das mídias seja anti-sennetiano, né, que fale mais da sua vida, a ideia do nosso projeto também surgiu um pouco para criar vínculos fortes. Primeiro, entre nós que estamos organizando, nós, os outros participantes aqui, o Bill, o Fábio, o Matheus, as pessoas que nos ouvem com frequência e comentam e fazem bullying com a gente, por exemplo, o Homer e tantos outros, para criar esse senso mais forte, né, de um interesse compartilhado, que muitas vezes, pela dinâmica do trabalho, às vezes isso se perde muito rapidamente, tendo aquele capitalismo. Então, tem vários temas que afetam aqui dessa leitura. Por isso que o Sennett é legal para quem gosta de discutir as transformações no mundo sobre a sua rotina, o seu dia a dia, né? A gente fica pensando aqui sobre o podcast a partir da leitura dele, e essa é a grande questão. Então, eu que acompanhei, por exemplo, os meus pais, né, que tiveram uma carreira, os colegas de trabalho eram os compadres, né, eram as pessoas que a vida inteira. Para nós, isso vai meio desaparecer. Né? Os colegas de trabalho são importantes, são amigos e muito fortes, amigos e amigas que a gente guarda para a vida, mas a gente perde o contato à medida que essas pessoas vão trocando de empresas e organizações. E o podcast é meio que uma resistência a isso. Vamos manter esse negócio mais para manter esses vínculos com as pessoas, tirar sal do Adriano, nosso professor. A gente não vê tanto mais, mas a gente gosta, né? E depois ele tira da gente. Então é mais para isso também, né? E para contribuir para que o debate público também se multiplique, o debate de sociologia seja alimentado nessa plataforma que muitas vezes tem muita gente falando sobre a cor da meia, falando sobre a cor do carro, a cor disso, daquilo, e a gente não vê menor sentido nisso às vezes, né? Perfeito. E o Luta de Gozo, você preparou ali? Não, a Luta de Gozo, eu estava pensando nesse negócio de emprego, e essa geração do rock norte-americano, o Luta de Gozo é um momento aqui de fazer exposição dos gostos horríveis que vocês têm, você, Alessandro, tem, e eu tenho de vez em quando. Mas essa geração do rock americano dos anos 90, ela é muito representativa desse senso de não lugar da juventude, né? Que os pais estavam trabalhando de um jeito, eles não tinham emprego, e aí eu sugeri aqui um Green Day contra Offspring, né? O Green Day tem uma música, as duas músicas, você vai arrumar emprego, você não está fazendo nada para arrumar sua vida. É a música Basket Case, do Green Day, que é de 94, e a Why Don't You Get a Job, do Offspring,
que é de 98. As duas músicas falam, ó, toma juízo, vai trabalhar, porque você não está contribuindo para o seu ganha-pão. E é isso, os jovens sentiam muito isso lá naquela época. As bandas, isso tem dezenas, centenas de músicas que tocam nesse ponto, né? É para responder uma música que eu prefiro? A música e a banda. A música não tenho nenhuma dúvida que é Basket Case. Why Don't You Get a Job é um negócio chato pra diabo, né? É uma música meio obladá e meio chato, né? Não sei, não curto não. Uma bosta aquela música. Não, Basket Case sem dúvida. Agora a banda, cara, depois que o Green Day começou a usar gravatinha e camisa preta, cara, puta que pariu, pintar o olho, aquilo lá me deu bode, assim, da banda, assim, como um todo. Mas, vamos ser justos, o Green Day do Duke, ele era muito legal, mas eu acho que a carreira inteira eu prefiro mais Offspring aí. E você? É mesmo, japonês? Não, eu acho que o Duke é suficiente para defender o Green Day, só o álbum. Só aquele álbum já é suficiente para defender o Green Day, acima do Offspring. Um bom e as argumento. músicas, e a música também, Basket Case é melhor do que Why Don't You Get a Job. Seria isso. E a gente, ó, esse tipo de luta de gostos também, ninguém vai mais entender nada, ninguém tá escutando mais isso aí não, tá? Agora, não, tem sim. Eu recebo nos corredores as pessoas falando, porra, você falou tal coisa. Agora, Alessandro, a gente quer deixar aí o aviso para os ouvintes mandarem comentários sobre o episódio. Esse episódio também com muitas aberturas para outros temas. Há um tema especialmente delicado aí, que é o da saúde emocional, que a gente deixou um pouco fora para não pesar muito. Tem episódios que a gente faz para ser mais leve, mas tem vários temas conectados a esse, sobretudo para quem está se formando, entrando no mercado de trabalho. Caso vocês tenham temas para a gente transformar em temas de abordagem sociológica, escrevam para a gente que a gente prepara o episódio, que a discussão rende muito. É sempre bom sociologizar um pouco essa dinâmica pessoal, que a gente acha que nós não somos os piores azarados ou os maiores privilegiados do mundo, assim por diante, para quebrar um pouco do narcisismo que a gente colocou no título do episódio, né? É isso, galera. Lembrando que a gente está se aproximando das eleições, a gente espera fazer coisas especiais com as eleições. Se vocês que tiverem alguma ideia, sugestão, envie para a gente fazer da melhor forma possível essa cobertura das eleições municipais aqui no Brasil. É isso, Luiz? Sim, é isso mesmo. Um abraço, obrigado a quem escutou até o final. Um abraço, galera. O Maldita Politicagem tem roteiro e produção de Luiz Domingos Costa e Alessandro Tokumoto, edição de áudio de Matheus Bittencourt, finalização de áudio e identidade visual de Fábio Tokumoto.